Nós estamos discutindo uma questão que diz respeito à universidade e, nos ambientes universitários, a perspectiva de discussão tem um traço extremamente conservador. Eu acho, Wilson, que você traz uma oxigenação fantástica para a gente sair completamente desse ideário de universidade que marcou toda a formação e que vem sendo diariamente pautada por um Estado regulatório, avaliador, na perspectiva que ele tem colocado. Então, acho que é muito importante tomar essa fala como referência da transgressão a esses modelos e modos de nos comportarmos dentro da universidade, né? Acho que a minha exposição também vai ser um pouco como se tivéssemos feito algum acordo, afunilando mais ainda essa problemática. Minha perspectiva de trabalho é sobre pesquisa em gestão universitária, né? A UNEB é um ponto importante da produção, minha produção acadêmica e minha vivência e experiência dentro da universidade, tá? E vou partir exatamente desse lugar para falar um pouco sobre como a universidade eu vejo amarrada também a um contexto dificílimo de ser superado e que a Estatuinte não pode desconsiderar. Isso vai requerer muito mais de uma visão de que a Estatuinte em si providenciará ou proverá os mecanismos de superação dos problemas, tá? Eu acho que o modo como cada um de nós vai se vincular ao processo Estatuinte vai ser determinante da possibilidade de avanço. Não é a Estatuinte que resolve essa história, mas é a forma como cada um de nós, e aqui eu queria mais uma vez reiterar, na perspectiva agora colocada, tá? De transgressão aos modelos de representação, transgressão aos às habituais instâncias decisórias, né? De renovação no próprio processo, é que a gente vai ser capaz de fazer algo novo dentro da universidade. Isso vai requerer, não é só a coragem, a valentia de cada um, isso vai requerer competência. Competência acadêmica, competência técnica, competência política para levar essa tarefa adiante. Eu vou explicitar rapidamente alguns pontos e a gente parte para um debate. Pode passar, por favor. Tá. Bom, eu segui bem de pertinho o título, né? Eu parto dos seguintes pressupostos, até aqui lembrando há pouco a fala do meu queridíssimo diretor Valdélio, né? As problemáticas atuais têm implicações com a história das universidades no Brasil, né? Nós não temos como separar a história da UNEB, tá? A situação atual da UNEB da sua história. Não podemos fazer isso, tá? E não podemos fazer isso sequer em relação à história da universidade no Brasil. Esse, para mim, é um pressuposto, né? A gente vai falar um pouco dele. O outro, o conhecimento da universidade acerca de si mesma é fundamental. O processo Estatuinte vai requerer um estudo da universidade sobre si mesma, o olhar sobre si mesma. E a UNEB tem diversas produções, estudos, artigos, teses, dissertações de professores, vários de ex-alunos, sobre ela própria. Esse é um material que precisa ser amplamente divulgado, né? E lido, estudado, discutido e criticado por sua comunidade. A qualificação do debate é imprescindível, né? A perspectiva que eu trago nesse processo é bastante desafiadora. Primeiro, porque é enfrentar uma cultura enraizada e obsoleta. Acho que a fala de Wilson já deu conta disso aí, tá? Não é a estrutura que a UNEB tem, não é inventada pela UNEB.
A gente faz uma crítica à UNEB muito tímida, porque para dentro da UNEB. E a gente está declarando nesta crítica o nosso absoluto desconhecimento de que a estrutura que ela tem que estar montada vem de fora. Mas não vem só da sala do secretário de Educação do Estado da Bahia, vem de lá também, mas não vem só dali. Vem de várias outras instâncias. Tá? Então, a gente precisa saber esse limite, a gente precisa saber essa capacidade de avanço para pensar a Estatuinte como uma potência e repensar a universidade. Como perspectiva, aí é como a boa perspectiva, eu acredito que o processo Estatuinte vai nos levar a um amadurecimento institucional. Essa é a minha esperança, essa é a minha aposta, essa é o meu desejo, talvez. Né? Podemos ir. Sim, volte um pouquinho. Então, como diz o título, uma leitura da realidade, eu estou fazendo a minha leitura, uma leitura, né? Minha, tá? E vou trabalhar nessa relação entre o Estatuto de Universidade em confronto com o Estatuto da Universidade. Acho que se a gente não articular essas duas coisas, a Estatuinte não vai dar conta. Né? Vamos adiante. Primeiro ponto. Na minha experiência de trabalho com colegas, até no âmbito de departamento, ou em despachos com dirigentes estaduais e outros, né? Há muito pouco conhecimento sobre o que é a universidade estadual no Brasil. Para começar, nós somos uma estadual e somos uma estadual no Nordeste. Né? Mas a estadual é a primeira universidade do Brasil. Ela nasce no Paraná, ela não é considerada a primeira universidade do Brasil. Isso é que a gente ouve sempre. E é um fato. A comunidade acadêmica reconhece como a primeira universidade do Brasil aquela que incorpora, àquela época, 1934, o modelo de universidade de pesquisa, que tem origem na Alemanha. Tá? Mas isso não significa que o Brasil não tivesse tido antes experiências universitárias na feição ensino. Por exemplo, Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, assim como Monteiro Lobato, assim como Cecília Meirelles e vários outros que vão fazer um grande movimento no país sobre a educação e vão subscrever uma peça muito conhecida, que é o Manifesto dos Educadores, em 1932, Anísio Teixeira sempre denunciou que o Brasil levou 89 anos discutindo se implantava ou não uma universidade. Isso é um século. Tá? Então, quando o Brasil implanta a instituição universitária, na história mundial, já estava passando por sua segunda revolução. Ela já tinha deixado a igreja, ela já tinha deixado aquele... Quem assistiu O Nome da Rosa bem sabe disso, quem leu Humberto Eco bem sabe disso. Ela já tinha deixado aquele espaço para se tornar a universidade de pesquisa. É quando o Brasil vai instituir a sua primeira instituição, a sua primeira universidade como universidade de pesquisa. Nós chegamos com um atraso enorme, aspas no atraso, porque nosso processo de constituição, né, como com a nossa cultura, como país, como nação, é outro. Mas, se a gente for trabalhar a linha do tempo, quando a gente entra nessa história com uma instituição denominada universidade, nós entramos em 1912, né, quando no mundo inteiro já se processava uma outra visão de universidade. Né? Então, esse é um dos mitos que a gente precisa quebrar antes até de colocar em discussão a própria Estatuinte. Nós precisamos saber do que é que a gente está falando. Né? Que modelo é esse de universidade? Esse modelo já está sob questão. Né? O Wilson se referiu aqui agora. O conceito de universidade popular está colocado desde o Fórum Mundial. Certo?
Então, a obra de Boaventura Souza Santos e muitos outros já vem discutindo essa característica, né? Então, a gente tem que se situar também em relação a esses processos de institucionalização da universidade, né? Outro papel. A universidade que nós mais identificamos e que os outros também identificam como a melhor universidade do Brasil é a estadual. Então, isso nos remete a uma pergunta. Por que São Paulo é capaz de dar sustentação a uma universidade para ter os indicadores, o reconhecimento que a USP tem? E que hoje, inclusive, está vivendo uma séria crise, não é? Claro, se nós entendemos que todo um processo que se desencadeia naquela região sudeste, sobretudo em São Paulo, né, com a base produtiva que está instalada ali. Se nós entendemos que, por exemplo, a produção editorial no Brasil está localizada em 5 municípios, 90% da produção. São Paulo, Rio, Minas, Porto Alegre e Brasília. Se nós entendemos essa concentração, nós estamos falando de um modelo capitalista que reinveste onde tem condições de recolher, não, de produzir artigos e de ter consumidores que leem os artigos que produzem, não é? Então, reinveste onde você tem condição de expansão do próprio capital. Isso é uma lei básica. Então, mudar essa estrutura para trazer essa possibilidade de dinamismo econômico para dentro do Nordeste, ou do Norte, ou do Centro-Oeste, requer conhecer muito bem como se dão as forças produtivas no Brasil, onde se concentram e que interesses elas têm. No estudo da tese de doutorado que eu fiz, eu analisei 6 universidades multicamping. A UDESC, em Santa Catarina, a Unesp, em São Paulo, a UESB e a UNEB, na Bahia, a UES, no Ceará, a UERJ, no Rio, né? E a disparidade das condições de inserção do campus universitário no interior é imensa, mas é imensa pelas condições de desenvolvimento existentes no interior de estados como São Paulo, como Paraná, como Rio e diferente de Bahia, de Ceará. Há uma relação aí que é de natureza histórica. A própria universidade surge na história humana, né, na história das instituições, quando as cidades retomam uma condição de dinamismo econômico. É na revirada desse movimento que a instituição universitária volta nasce e se implanta como uma comunidade, né? O conceito aqui agora apresentado de novo para pensarmos a universidade como comunidade. Então, a relação de universidade com o desenvolvimento das cidades é uma relação importante do ponto de vista do seu nascedor, desde o seu nascedouro. Pensar uma UNEB dentro de um município que não tem condições de manter uma livraria, não é a mesma coisa de você colocar no espaço que o professor pesquisador tem acesso a uma rede que não cai toda hora, que tem conectividade, que pode se articular com outros pesquisadores da sua área de conhecimento, do aluno que pode se deslocar para uma biblioteca e encontrar um acervo em condições de estudar, etc. Então, quando a gente olha para o Brasil, a universidade é uma universidade litorânea. O Brasil vai implantando universidades na margem, na sua costa. O seu processo de interiorização vai se dar de ontem para cá. Diferente, inclusive, da história de muitos outros países. Né? Ok. Então, pensando já aqui, 2 mitos que a gente vai ter que tirar, né, da onda de estar repetindo que o problema é da UNEB, que a UNEB aqui é estadual, que é isso, que é aquilo. Isso aqui,
eu tenho certeza que pouca gente que está sentada em banco de decisão de governo sabe. Certo? Podemos passar. Então, por que surge no país a universidade estadual? Surge pela ausência da União. Isso é um estudo, isso é fruto de um primeiro estudo pedido pelo MEC para que o NUPES, o Núcleo de Estudos sobre Universidades da USP, fizesse sobre as universidades estaduais. E está publicado num caderno de pesquisa que chama Documento de Trabalho. Já se detectava ali ausência de informação sobre a universidade, não sabiam precisar quantas universidades estaduais tinham no Brasil, tudo isso é relatado nesse estudo. Tá? Mas essa é uma das mais importantes conclusões do estudo. A universidade estadual surge no Brasil em lugares onde a União não se fez presente. A Bahia é um grande exemplo desse caso. Não é? O governo estadual da Bahia sustentou a decisão de criar 4 universidades estaduais, porque até pouco tempo a Bahia levou 60 anos com uma única universidade pública. Até hoje a Bahia, somadas as vagas públicas e privadas, não dá acesso a 90% da sua população jovem em idade de ensino superior. Nós só levamos à educação superior menos de 10% da juventude baiana. Certo? Isso é uma coisa extremamente grave. Nós temos que incluir isso na pauta da Estatuinte. Isso não vai se resolver dentro da UNEB. Mas isso não vai se resolver nunca sem o papel da UNEB, sem a postura da UNEB, sem a sua relação com outras instâncias, universitárias e não universitárias. Pode passar? Aonde está o nascedouro dessa coisa tão complexa, tão difícil? Aqui há pouco falava com Isa, antes de começarmos. Nós nos reportamos à nossa Constituição de 88 como a Constituição Cidadã. Ela marca um momento muito importante do nosso processo de retomada da democracia. Mas ela desresponsabiliza a União do financiamento das universidades estaduais. Ela garante à União não se preocupar com esse pedaço. Então, discutir um novo modelo de universidade sem ter a possibilidade de garantia do seu financiamento, não há estatuinte que dê conta. Não tem estatuinte que dê conta. Ouvir do governador, do secretário, que o Estado não tem mais dinheiro para sustentar a universidade, se contentar com o que está dito num dispositivo constitucional. Por isso que a pergunta é aquela ali. A gente está buscando o quê? Um estatuto de universidade, um estatuto de universidade, de faculdade, de centro universitário, de hospital, de restaurante, de salão de beleza. O que a gente quer com essa estrutura institucional que a gente tem na mão, com esse ambiente que a gente tem na mão? Como é que a gente vai garantir a sustentabilidade dele? Não é? A gente vai ter que enfrentar uma discussão que envolve a própria Constituição. Eu diria mais ainda. Nós temos um Plano Nacional de Educação, como sabem, que se esgotou em dezembro de 2010. E que deveria ter tido imediatamente um plano de 2011 a 2020. Nós levamos 4 anos discutindo isso. Em 2004, 2014, surge o plano. Sua vigência vai a 2024, porque passamos 4 anos aí na brincadeira, né, das discussões do campo educacional. Eu fiz, inclusive, um levantamento sobre
lapsos de tempo das decisões na história, né, das decisões que implicam questões educacionais. Qualquer estatístico sabe que se você suprime de uma criança 4 anos de estudo, só da creche você já arrebentou aí, né, a possibilidade de sua inserção. No ensino fundamental também. 4 anos já cobre uma fase do ensino fundamental. 4 anos cobre todo o ensino médio. 4 anos cobre um período de graduação. Então, essa tardança na decisão política sobre as questões educacionais no Brasil, tá, não tem, custa muito caro e atinge gerações, se você pegar a corte de pessoas, não é, que estão nessa fase da entrada no sistema, tá, o rebatimento é muito grave, certo? Então, existem questões onde dirigentes ou parlamentares, quem está ocupando o campo da decisão, da implementação da legislação, tá? Que eles passam impunemente sobre tudo isso. Nós discutíamos há pouco aqui a questão da 7176, onde eu recuso, e como testemunho, que eu não acredito que seja uma intuição política, acredito que é uma intuição, mas não creio que seja política, para não agredir a palavra de política, não é? Da questão de Padre Raimundo Tal, está vinculada a uma decisão de alguém que sequer o nome foi citado. Alguém se lembra quem era o secretário de Educação nessa época? Talvez alguém tenha uma intuição. Então, eu recordo que fui a Canudos fazer a inauguração do Parque Estadual de Canudos, pelo NEB, o resgate, a recuperação do parque, etc. E nesse caminho, que o secretário diz uma frase: a UNEB vai ser de todo o Estado. Vocês vão se surpreender. E a UNEB, segundo ele, ao deixar seus institutos, né, suas faculdades, ser colocada numa estrutura de departamento, retirando toda a base intermediária decisória da universidade, diretor sem vice, etc, 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 não é? Foi a Lei 7176. Secretário de Estado é Dilson Freire. Vamos chamá-lo para perguntar. Vamos enfrentar essa conversa? Vamos. Convidemos. Você está matando o homem. Outra intuição. A gente pode abrir essa discussão e deve abrir essa discussão. Certo? Para ter certeza do que ocorre na história da universidade. Né? Ok, então voltando aqui. Então, se a União só financia as instituições federais, este artigo diz, né, que ela tem função redistributiva e supletiva de assistência técnica e financeira aos estados. Então, a pergunta é, por que a União não faz isso com o estado da Bahia? Por que o Estado da Bahia não exige o cumprimento dessa parte do dispositivo constitucional? Né? Se a gente caminha para a Constituição Estadual, a gente vai ver que nossos deputados disseram que as atividades da universidade poderão receber recurso público. Tá? E diz ainda que o ensino superior está marcado em ensino porque não fala de educação, hein? Fala de ensino o tempo inteiro. Que o ensino superior é responsabilidade do Estado e que as universidades serão mantidas integralmente pelo Estado. O que é o conceito de integralmente para o Estado? É dar aula, é fazer pesquisa, é fazer tudo, não fazer nada, é só fazer 25%, é o quê? Tá? Vamos adiante.
Se na própria Constituição, apesar de estar sempre remetendo a questão a ensino, se a própria Constituição traz que os objetivos das universidades são esses aqui, vão muito além do ensino, quer dizer, se a Constituição reconhece que vai além do ensino, a pergunta é, quem paga a conta? É o reitor, com o seu patrimônio pessoal, que vai pagar essa conta? Somos nós, não é? Nós, assim, desembolsando para publicar livro, desembolsando para fazer viagem, desembolsando para apresentar trabalho, somos nós que pagamos essa conta, não é? Uma universidade como a USP em São Paulo, estadual, que teve o desenvolvimento que teve, contou com professor visitante do exterior, para dar sustentação, Lévi-Strauss e muitos outros, né? Conta com a participação em seus professores, em publicações internacionais, etc. Por que no caso nosso, os contratos que nós pedimos para professor visitante ficam há mais de 6 meses tramitando entre a Secretaria de Educação e de Administração hoje, ainda agora? Por que a UNEB passa por isso? As estaduais, não é só a UNEB, as estaduais passam por isso. Por que a ingerência de uma secretaria que nada tem a ver com a universidade estadual entra na universidade através da própria secretaria, com a permissão da Secretaria de Educação, para dizer que aquele processo que a universidade declara que tem recurso para mandar um professor para apresentar um trabalho no exterior, e você ouve a negativa do Estado, você não está pedindo o dinheiro do Estado. Você está declarando que a universidade tem o recurso para bancar a apresentação do trabalho. Você tem um dispositivo constitucional que não diz da soberania nem da autonomia financeira da universidade, não. Mas diz da gestão financeira, autonomia da gestão. Ela aplica o dinheiro onde ela decide. E o Estado não era. Então, para quem lê de forma muito aligerada essas duas constituições, pode dar por resolvida a questão, no meu caso. Né? De um lado, a União segura recursos para as instituições que ela mantém, as federais. De outro, o Estado da Bahia sustenta integralmente as suas universidades. Não está resolvida essa equação. Ela não bate, ela não fecha. Né? Aí vem uma série de perguntas que eu digo, perguntar ofende, né? A União não exercerá na Bahia função redistributiva e supletiva, mediante assistência técnica e financeira do Estado. Isso tudo aí é palavra da lei. Eu só transformei na pergunta. Né? As universidades do Estado da Bahia serão mantidas integralmente pelo Estado. A gente organiza um belo processo, faz uma enorme discussão, cria uma proposta de universidade inovadora, renovada, com novas perspectivas. Quem sustenta?